Olá, meus irmãos, estamos na nossa segunda aula, nosso segundo momento de reflexão sobre igrejas que prevalecem. Como eu disse na aula anterior, a nossa pesquisa e a nossa conversa aqui é feita em cima deste livro do Carlito Paz. E ela tem uma proposta dinâmica, uma proposta prática. Então a gente não está aqui pensando em fundamentos teológicos, fundamentos bíblicos, no sentido de ficar imaginando como deve ser, como seria a igreja. Porque eu acredito que você que está aí do outro lado, você já sabe que igreja é algo do Senhor para a sua vida, que é algo que Deus criou. E creio que você já entende que igreja é um projeto de Deus. A nossa atenção aqui nesse curso, nesses estudos, é como igreja hoje estamos fazendo o que podemos fazer de melhor para o nosso Deus? Essa é a nossa preocupação. Já quero agradecer a seu acesso à aula anterior, à aula introdutória, e a sua participação aí no chat ou pelo WhatsApp. Lembrando que sua opinião é muito bem-vinda. E essa conversa, para acontecer de fato, é importante que você participe, que você também dê a sua opinião, que você fale as suas impressões e que juntos, como Igreja Presbiteriana de Itaparica, aqui em Vila Velha, possamos formular e reformular, pensar e repensar nossa maneira de existir nesse ano de 2021, daqui para frente. O que passou, a gente não tem mais como fazer nada sobre isso. Somos gratos a Deus pela história que temos até aqui, mas somos também responsáveis pela história que vamos construir de agora em diante. E não só responsáveis, nós somos, eu sou, você também é sonhador, eu sonho, eu tenho expectativas que grandes coisas vão acontecer. Afinal de contas, servimos a um Deus grande e por isso podemos esperar grandes coisas do nosso Deus. E antes de entrar no tema de hoje, eu quero fazer uma oração pedindo a Deus que nos ilumine nesse instante. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa aula, por esse tempo que vou passar aqui com os meus irmãos, estudando assuntos a respeito da igreja. E nós não estamos aqui, Senhor, apenas para poder ficar divagando assuntos e temas, é porque nós cremos de fato que podemos fazer o que fazemos da melhor maneira e queremos fazer melhor para o Senhor. Por isso pedimos a Tua bênção nessa reflexão em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que nesse tempo aqui nós vamos conversar a respeito de temas que são próprios, são já constatados, que fazem a igreja viver de maneira saudável, existir de maneira relevante na sua época, junto com os seus. E hoje eu quero estudar com você o princípio, são vários princípios, tá? São vários princípios, né? Provavelmente a gente vai ver mais de 20 princípios aqui nessa caminhada. Então, lembra que é uma conversa longa, não é uma conversa só de hoje, é uma conversa de vários encontros aqui neste canal. Mas são encontros que você precisa participar e trazer isso para o seu coração. E hoje, o assunto de hoje é o princípio de uma igreja fundamentada na Bíblia. Isso eu acredito que não vai ser problema para mim e para você, afinal, nós pertencemos a uma igreja que leva muito a sério a palavra do Senhor. Mas é importante a gente ver como isso se adequa ou como isso se encaixa na nossa realidade. Como que nós, como Igreja Presbiteriana de Itaparica, estamos ou não fundamentados na Bíblia. E lembrando que qualquer assunto que a gente for estudar, ler, pensar, refletir, filosofar na vida, não há problema nenhum. Aquilo que é verdade pode ser repetido 300 vezes, que vai continuar sendo verdade. E aquilo que é mentira, não deixará de ser mentira apenas porque se deixou de lado ou falou muitas vezes. Deixa eu explicar melhor. Você pode perguntar para mim, por exemplo, Wellington, você é homem? Eu vou falar, claro que sou. E aí
Você pode perguntar de novo, logo em seguida, ou tempos depois. Wellington, você de fato é homem? Eu vou falar, claro que sou. Homem, macho, sexo masculino. E você pode fazer essa pergunta para mim 30 mil vezes, a resposta sempre vai ser a mesma. Ou seja, não tem problema perguntar, não tem crise, né? A verdade não é incomodada por perguntas. A verdade, ela se torna um problema, ou seja, ela é incomodada não por se questioná-la, mas por não vivê-la. O problema não é conhecer a verdade e perguntar a autenticidade dessa verdade. O problema é sabendo o que é o certo não fazer. E então vamos lá. Atos capítulo 17, verso 11 diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por que que eles eram mais nobres que os tessalonicenses? A Bíblia responde, tá? Porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então aqui, igrejas fundamentadas na Bíblia, não é só uma igreja que anda com a Bíblia, não, onde seus membros carregam a Bíblia na mão, ou no celular, que mexem nesse aplicativo todo dia. Mas é gente que de fato tem interesse na palavra do Senhor, que examina a Bíblia, que quer conhecer. Não é difícil você pode fazer esse exercício, né? Pode fazer essa pesquisa e observar primeiro a sua vida mesmo, né? Depois pode observar o teu irmão, que num dia de culto normal, quantas pessoas que estão lendo a Bíblia no celular ou estão fazendo outra coisa com o celular na mão? Podem dizer, não, mas eu estou fazendo pesquisa, né? Eu estou examinando, como diz aqui, Atos 17, 11, para ver se a coisa é bem desse jeito. Será? Será que está mesmo? Será que é verdade? Você acredita nessa resposta que você está dando agora, que é isso que você está fazendo? E outra, interesse. Por vezes, eu estou pregando e olho para algumas pessoas e vejo que elas estão no mundo da lua, estão olhando para outro lugar, estão pensando em outra coisa, estão imaginando o que vão comer quando chegar em casa, o que vai ter para a janta, porque parece que naquele momento o mais interessante é outra coisa. Então, bem, igreja fundamentada na Bíblia não é só uma igreja que fala assim, não, aqui a minha regra de fé e prática é a palavra de Deus. Isso é óbvio, isso a gente tem que falar mesmo. É assim que a gente acredita. Mas igrejas que prevalecem, igrejas que estão sendo relevantes no seu tempo, seus membros, ou aqueles que compõem aquele corpo, são pessoas interessadas na palavra. Interessadas na palavra. Olha essa citação que interessante. Ela é de Maston. T.B. Maston diz o seguinte: os cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão em seus corações e a Bíblia em suas mãos. O que a gente aprende com essa citação é que pessoas que são relevantes, que fazem coisas extraordinárias através da história, é gente que tem de fato um sonho, tem um desejo, tem algo ardendo no seu coração, mas que a Bíblia está na sua mão, a palavra está ali, porque ele não vai fazer nada, por mais espetacular, por mais grandioso que seja ou pareça, que contraria a Bíblia. Ele não vai fazer isso. Ele vai ter a Bíblia como a regra de fé e prática, aquilo que ele vai viver, aquilo que ele vai praticar, aquilo que ele vai acreditar. Ele não vai colocar nada para dentro de si que vá ferir aquilo que a Bíblia já destacou que é o correto. É simples, gente, não é uma coisa difícil. Uma igreja fundamentada na Bíblia, os seus membros, as pessoas que frequentam essa igreja, elas têm interesse na palavra. E elas não têm interesse em apenas conhecer a palavra, mas têm interesse também em obedecer a palavra, em deixar que a palavra limite ou delimite a sua vida. Agora, qual que é algum risco em andar com a Bíblia na mão? Sim, claro que há. E por que eu digo isso? É porque nós somos mestres, nós pessoas, nós seres humanos, somos muito hábeis em
pegar as coisas boas e transformá-las em coisas ruins. Olha o que fizeram com o Jardim do Éden. Era um lugar de tranquilíssima paz, alegria, harmonia, tudo funcionava muito bem. E nós, através dos nossos pais, fomos lá, estragamos aquele ambiente, atrapalhamos tudo que estava ali, colocamos desordem na ordem criada por Deus. Então a gente tem capacidade de fazer isso. Eu dizia para você que nós podemos sim pegar coisas boas e transformá-las em coisas ruins. E um crente com a Bíblia na mão é um crente que tem uma arma. E assim como uma arma, ele pode usá-la para o bem, mas pode também usá-la para o mal. Não é difícil ver pessoas que, em nome da religião, em nome da Bíblia, entre aspas, ferem as pessoas. Tem gente que fala, não, eu falo, porque a Bíblia fala que eu tenho que dizer a verdade. Então eu falo mesmo, eu sou dessa pessoa que fala mesmo. Pois bem, a Bíblia fala que para dizer a verdade em amor. Será que se você colocasse em primeiro lugar o amor, você falaria o que fala do jeito que você fala? Você agiria desse jeito, de fato? Está vendo? Não é difícil, você entende muito bem o que eu estou dizendo. Nós conseguimos, às vezes, usar um recurso bom para fazer uma coisa ruim. E algo usado de maneira desproporcional também é algo que faz mal. Por exemplo, água faz bem, ninguém duvida disso. Bebe 7, 8 litros de água por dia, só na parte da manhã. Vai fazer mal, não sei nem se você vai continuar vivo, nem sei se você volta aqui para assistir essa aula. Por quê? Porque é uma coisa boa, mas usada em excesso, usada de forma errada, vai fazer mal. E a Bíblia não é para ser um instrumento de ferir as pessoas, mas deve ser um instrumento para ferir a gente mesmo, para nos ferir e também nos curar. Então a gente corre o risco de nos tornarmos pessoas que são fundamentalistas e legalistas, falando de regras para as pessoas o tempo todo, que ficam definindo as coisas. E olha, o risco disso é muito grande, porque quando eu e você agimos colocando regras e estabelecendo alvos apenas confiados na performance, nós estamos abandonando a graça de Deus. A gente está dizendo para a pessoa ou para nós mesmos que é o seguinte, eu consigo fazer, o que eu preciso é ter a receita certa. E não é verdade. Nós precisamos da receita certa, da direção certa, e isso só a Bíblia pode nos dar. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos da direção certa, mas precisamos da ação especial certa, que é uma ação de fora, uma ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, cuidado, para você não usar da Bíblia como um recurso para machucar, um recurso para abafar a graça de Deus, para inibir a misericórdia do Todo-Poderoso, ao invés de ampliá-la dentro do seu coração. E é um perigo muito grande e a gente tem que tomar cuidado com ele. Porque, assim, parece que é inofensivo, mas não é. Quando a gente se torna fundamentalista, quando a gente se torna legalista, sabe o que a gente está, assim, caminhando para ser? Apenas religioso. E a gente vai formar a pessoa na mesma pegada, do mesmo jeito. Gente apenas religiosa. Gente que faz o que faz porque está todo mundo fazendo, ou porque já se faz há muito tempo, porque é um costume, mas não faz aquilo porque o coração arde e porque a Bíblia está na mão. Lembra da frase que nós falamos agora há pouco? Do Maston? Olha, pessoas que reviraram o mundo de cabeça para baixo, que fizeram coisas extraordinárias, são pessoas que tinham duas características, elas tinham sonhos, elas tinham vontade, elas tinham desejo, mas elas tinham a Bíblia na mão. E a Bíblia ia regulando uma coisa com a outra. E gente que tem só a Bíblia na mão e age de uma maneira apenas metódica, ela acaba se tornando pessoa religiosa. Ela repete, ela faz, e aí ela continua fazendo sem saber por quê, e acha que o fazer é o que é o certo. A questão não está apenas no fazer, mas na intenção e na motivação e na necessidade. E a Bíblia é muito clara para mostrar isso para a gente. Olha só, igrejas fundamentadas na Bíblia não são igrejas que fazem a mesma coisa a vida inteira. Elas continuam se orientando pelo mesmo livro, pela palavra de Deus, mas elas mudam. E é muito simples perceber isso. Quando a gente lê a Bíblia, isso fica muito claro.
Sempre existiu diácono, por exemplo. Vamos pensar de uma categoria que existe na nossa igreja, na nossa denominação. Sempre existiu diácono? Sempre existiu presbítero? Claro que não. A demanda exigiu que surgissem essas categorias, esses ministérios. Sempre existiu união presbiteriana de adolescente, por exemplo, uma coisa muito particular nossa? Não existiu sempre. E será que tem que existir para sempre? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Porque nós temos que manter o coração ardendo de vontade de servir a Deus. E temos que ter a Bíblia como a nossa regra de fé e também de prática. Nós temos que observar o que está acontecendo. E como eu e você, que estamos aqui, desejamos de fato que a nossa igreja seja uma igreja atuante, uma igreja que marca a vida das pessoas, uma igreja que de fato serve ao Senhor no nosso tempo, nós temos que fazer essa pergunta. O que fazemos hoje é porque está fundamentado na Bíblia ou é porque está fundamentado no fundamentalismo, na religiosidade, apenas na religião, apenas no costume? É uma pergunta que a gente tem que fazer e tem que pedir a Deus muito discernimento para poder responder. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, é muito mais fácil fazer aquilo que a gente já está acostumado. É muito mais simples apenas ficar repetindo coisas que nós aprendemos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te dar uma ilustração. Tempos atrás, nós aqui nesta igreja mudamos o horário da escola dominical, que era às 9 da manhã, passando para as 18 horas. E tinha um porquê, eu não vou explicar isso tudo para você. E eu vou te confessar uma coisa. Apesar de ter funcionado bem por um tempo, depois nós tivemos outros problemas com a escola bíblica dominical, que não vem ao caso de tocar aqui, mas eu confesso que para mim era muito mais fácil acordar e no domingo pela manhã e me preparar para ir para a igreja. E te confesso mais uma coisa, até hoje tem hora que eu sinto vontade de fazer alguma coisa domingo de manhã na igreja. Por quê? Porque eu converti assim, eu fui criado assim. Mas ir na escola dominical pela manhã, o horário, duas coisas. Pensa comigo, o horário, ir na igreja pela manhã e ter escola dominical tem a ver com Bíblia? Está fundamentado na Bíblia? Isso é um princípio bíblico? Não é. Isso é um recurso que nós herdamos, que tem pouco mais de 200 anos, nem existia isso. E o horário é outra coisa a se questionar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você consegue perceber que essa pergunta precisa ser feita e respondida com sinceridade, mas ela às vezes dói, porque a resposta é simples. Tem hora que a gente faz coisa que a Bíblia não manda fazer. A gente faz porque gosta, a gente faz porque está acostumado. A gente faz porque aprendemos a fazer assim e nunca perguntamos se devia continuar fazendo assim. A gente fala que está servindo ao Senhor, mas no final das contas, se pensarmos com bastante clareza, o que a gente está servindo ali não é o Senhor, a gente está servindo a agenda que a gente colocou para o Senhor e a gente quer que Ele abençoe. A gente nem perguntou para Ele se Ele queria que continuasse assim. Igrejas fundamentadas na Bíblia são igrejas que têm coragem de fazer essa pergunta, sabe? Que tem coragem de perguntar se o que faz no momento é de fato bíblico ou é apenas uma tradição, um costume, algo que a gente herdou, que a gente está repetindo. É difícil de encontrar, é difícil, mas você vai encontrar pessoas, por exemplo, que não usam um relógio assim. Elas preferem o relógio de ponteiro. E tem ainda, está acabando, mas ainda tem gente que ainda prefere não só de ponteiro, mas o relógio que não é a pilha, é aquele relógio que funciona por causa do braço balançar. Por quê? Porque ela acha que isso que é o importante, que é assim que é legal, que tem que ser desse jeito, que o relógio foi criado assim. E enquanto para mim, sinceramente, o que me importa é a hora, eu não preciso nem do relógio. Nem preciso do relógio, o celular me dá a hora, pode ser de outra maneira. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Escreve aqui embaixo no chat, fazendo um favor. Se você está entendendo o que a gente está conversando aqui. Fala aqui agora. Assim, não, eu estou percebendo que, de fato, a gente, às vezes, está agarrado com coisa que não é nem errado, não é nem pecado, mas é apenas um costume, não é fundamentado na Bíblia. Você entende dessa maneira? Escreve alguma coisa aí no chat, para a gente saber que você está participando desse momento junto com a gente. Outra coisa que eu quero destacar com você aqui, que é princípio em igreja que é fundamentado na Bíblia, é que não se estuda a Bíblia apenas para poder fazer gincana.
A Bíblia não é usada como um livro assim, apesar da Bíblia ser um livro rico de informações, e que eu estudo essa palavra já tem 30 anos e sei pouco dela, eu vou morrer sem saber muita coisa. De fato é um livro muito rico, com muitas informações, com muita cultura, com muita coisa maravilhosa ali, mas a Bíblia não é para ser um livro que você vai usar como se fosse uma ferramenta de curiosidade. É como se fosse algo que você tem que ficar sabendo todos os detalhes, letras, vírgulas, apenas por saber. A questão é o que eu faço com aquilo que eu sei. Nós, igrejas fundamentadas na Bíblia, não são igrejas que podem falar assim, não, porque eu conheço todas as doutrinas, que eu sei isso. Pode até saber, não tem problema. Mas é melhor do que isso. É formada por pessoas que falam assim, olha, eu não sei muita coisa, mas o que eu sei eu estou pondo em prática todo dia. Eu sei, por exemplo, que eu não posso bater na minha mulher. Não só não posso bater com a mão, como também não posso bater com palavras. E todo dia, eu como marido cristão, eu peço a Deus para segurar meus ímpetos, para manter minha boca fechada em alguns momentos, porque eu falo demais. Isso eu sei, e isso eu tenho que colocar em prática. Ah, mas você sabia que a mulher virtuosa era assim, tinha 2 metros de altura e tal. Tem gente que fica sabe, fazendo esse tipo de pesquisa, né? E que ela trabalhava com não sei o quê. Olha, eu não sei. Eu sei que eu sou uma mulher cristã. Eu não sei os detalhes, se a mulher era alta, se era baixa, se ela tinha cabelo comprido, cabelo curto, cabelo bom, cabelo ruim. Se bem que não existe esse negócio de cabelo bom e cabelo ruim, são cabelos diferentes, né? Se ela tinha olho claro, se o olho dela era escuro que nem uma jabuticaba. Olha, eu não sei disso. Eu sei que eu sou uma mulher cristã, você vai dizer. E eu quero fazer. E o que eu sei é que eu tenho que ser uma luz dentro da minha casa, que eu tenho que edificar o meu lar, que eu sou um agente de salvação para a minha família. E eu vou exercitar isso e estou exercitando isso com fidelidade. Então, igreja fundamentada na Bíblia não é que assim, aquelas pessoas que conseguem falar, quantas palavras tem na Bíblia? Tantas. Quantos versos tem na Bíblia? Tantas. Olha, pode até saber isso. Não tem nada demais saber dessas coisas. Quantos capítulos, quantos livros, quantas palavras, maior verso da Bíblia, menor verso da Bíblia. Isso aí é até legal, é uma brincadeira, mas isso não é ser fundamentado na Bíblia. Isso é apenas ter a curiosidade, ter um conhecimento enciclopédico da Bíblia. E você, que está aqui comigo, que deseja que a sua igreja seja uma igreja de fato fundamentada na Bíblia, que ela esteja apoiada na palavra de Deus, é uma igreja que pratica a palavra do Senhor. O escritor norte-americano Mark Twain disse o seguinte, olha, não são as partes da Bíblia que não compreendo que me preocupam, não são, mas sim as que entendo e não pratico. As que entendo e não pratico são as partes que me preocupam. As que eu não entendo, porque tem muita coisa na Bíblia que a gente de fato não consegue captar totalmente, a gente divaga, a gente pensa, a gente às vezes nem consegue pensar, a gente fala, é demais para minha cabeça. Não, isso não é o mais importante. Mais importante são as coisas que eu sei, mas ainda não vivo, ainda não pratico, ainda não coloco para fazer parte do meu dia a dia, não fazem parte da minha agenda. Tem gente que vive só procurando detalhe na Bíblia, só coisa diferente, né? Olha, se tem dom, se não tem, se pode falar assim, se pode falar assado, é língua, é isso, é aquilo outro. Sinceramente, essas coisas não me preocupam mais. Eu já fui, claro, eu já fui. Talvez você seja assim ainda. Uma pessoa preocupadíssima com a doutrina presbiteriana. Eu falava assim, sabe? Hoje eu não tenho mais preocupação com isso. Eu tenho preocupação em viver essa doutrina. Estou preocupado mais em colocar isso na prática, e não ficar defendendo isso e provando por A mais B, arrumando confusão com as pessoas, fazendo guerra na internet, nas redes sociais, sobre o que eu acredito, o que ela acredita, que o meu momento, o meu pensamento, a minha mentalidade reformada, calvinista é a mais certa. Não estou preocupado com isso. Não estou. O que eu estou preocupado é, já que eu creio no que eu creio, como é que eu vivo isso? Como é que eu tenho vivido isso? Como é que eu tenho espelhado isso para as pessoas? Uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja fundamentada na Bíblia, ela está preocupada em praticar aquilo que ela aprende e não em ficar só juntando conhecimento para dentro dela. Eu até acredito que muitos de nós
nos encontramos um pouco gordinhos. E eu vou até chegar para trás aqui agora para você ver isso, né? Eu tô fofinho mesmo, o pessoal tá brincando comigo aí, tá dizendo que eu engoli a melancia sem mastigar e tudo. Não tem problema não, a brincadeira faz parte, a zoeira não pode parar, eu não ligo para isso. E de fato eu preciso cuidar dessa questão aí. Mas a minha maior preocupação com você nesse momento não é com o seu peso na balança, tá? Não é se você está precisando trocar o cinto porque não tem mais buraco nele aí para você colocar, você vai ter que comprar um maior. Não, isso aí é uma preocupação, mas não é a minha maior preocupação aqui. Minha maior preocupação nesse momento é se você não está obeso, gordo, inchado de conhecimento. E não queima isso de jeito nenhum, e não pratica isso. Porque você tem uma cabeça desse tamanho, mas uma vida prática, né, miúda, atrofiada. Igrejas que prevalecem, igrejas que rompem, igrejas que fazem coisas extraordinárias no seu dia a dia, que afetam de forma positiva a sociedade, que de fato influenciam pessoas, que tocam os corações, são igrejas onde os seus membros estão de fato apegados à palavra, mas não apenas para poder conhecer e jogar no Twitter, para poder ficar postando, né? Nada errado postar, mas não é isso. É gente que pratica, que vive. Fundamentar-se, estar fundamentado na Bíblia é viver aquilo que aprendeu até o momento. Olha, nós já estamos com bastante tempo aqui, deixa eu resumir essa conversa, porque eu sei que não é fácil ficar aqui olhando para a minha cara, né? Não é muito simples ficar aqui parado. Te agradeço por estar aqui comigo até esse momento. E se você está aqui até agora é porque de fato você quer viver como igreja e quer viver como uma igreja firmada na palavra. Deixa eu destacar mais algumas coisas aqui nesse capítulo para eu e você pensarmos mais um pouco no decorrer dessa semana. E caminhando aqui para o final, então, dessa nossa reflexão hoje sobre igrejas que rompem, igrejas que se destacam, igrejas que prevalecem. E a primeira marca de uma igreja assim é uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que é firmada na Bíblia. Nós queremos, então, lembrar que é mais prática do que conhecimento. Eu não estou dizendo, preste muita atenção no que eu estou falando com você aqui agora, eu não estou dizendo que o conhecimento é desnecessário, ao contrário. O que eu estou dizendo é que você e eu não podemos viver apenas em torno do conhecimento, sem praticar aquilo que nós temos aprendido. E é importante lembrar que uma igreja fundamentada na Bíblia vive para agradar o Senhor, não é para agradar a si mesmo. Tá? Alguém disse para o pastor Rick Warren, que não gostava do estilo do louvor da igreja dele. E a resposta dele foi maravilhosa. Ele falou assim, não tem problema não é para você. A gente não está cantando para você. A gente está cantando para o Senhor. A gente está adorando aqui o Senhor. Sabe? Você precisa, certamente precisa, eu preciso, sair um pouquinho do palco, né? Descer, sabe, dessa centralidade que a gente se colocou. A gente se coloca, às vezes, no centro das coisas. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei... Você está servindo a quem? Você está fazendo para quem? O que você faz é para a glória de quem? Essa pergunta precisa, sabe, bombar, latejar na sua cabeça. Sabe? Não é para você. Então, quando você estiver aqui na Igreja Presbiteriana de Itaparica, lembre-se que nós queremos ser uma igreja fundamentada na Bíblia, onde as nossas atitudes são para a glória de Deus, para adorar o Senhor, para viver aquilo que nós já aprendemos até aqui. Temos muita coisa para aprender na caminhada, certamente temos, mas vamos viver o que a gente já sabe. Vamos praticar aquilo que a gente já recebeu, aquilo que nós já temos. Vamos fazer isso para a glória do Senhor, nosso Deus. Olha, e a vida cristã, viver assim como igreja fundamentada na Bíblia, não é tão difícil assim. É só ler a Bíblia todo dia e buscar obedecer, fazer algo a partir dali. Ao invés de falar, eu sei isso, eu sei aquilo, eu falo assim, eu faço isso porque a Bíblia me diz para fazer isso. Mas quantas coisas você conseguiu aprender hoje e fazer? Hoje, nenhuma. Nenhuma? Mas você leu? Li. Não, mas eu estou tentando praticar o que eu aprendi ontem ainda. Então eu estou repetindo aquilo que eu vi até agora para poder viver o que eu já sei. Então é assim, é colocar em prática, é exercitar. Isso é
uma igreja fundamentada na Bíblia. E aí você percebe que quando a gente trata desse assunto dessa maneira, algumas coisas, algumas perguntas são óbvias, né? As nossas estruturas de ensino na igreja, elas favorecem que nós sejamos uma igreja fundamentada na Bíblia? Ou elas favorecem um outro tipo de crente, um outro tipo de atitude? O que você acha? Responde aqui. Você acredita que o formato que nós vivemos até hoje, as programações, a maneira como nós organizamos a agenda da igreja, ela favorece sermos uma igreja que pratica a Bíblia, que vive a Bíblia no dia a dia, ou favorece adquirir conhecimento da Bíblia sem testar se isso de fato está funcionando, se a gente consegue colocar isso na prática do dia a dia? O que você acha? Responde aí para a gente, fala para nós, que nós queremos aqui, né, como igreja presbiteriana, queremos te ouvir. Eu quero te ouvir, quero saber o que você pensa, o que você acha a respeito disso, né? Eu acredito que quando a gente colocar, de fato, a Bíblia para funcionar na vida da gente, não que a Bíblia seja um equipamento quebrado, né? Nada disso, mas entenda a minha ilustração aqui, entenda a minha comparação. Quando a gente colocar a Bíblia para funcionar na vida da gente, nós vamos parecer mais com cartas vivas, que a palavra mesmo diz, e menos com o jornal antigo. E para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas que o livro traz para a gente aqui, para a gente pensar. Os ministérios, as ações e as realizações de sua igreja, da nossa Igreja Presbiteriana de Itaparica, estão fundamentados nas Escrituras? Segunda pergunta, sua igreja é dirigida pela palavra ou por regras parlamentares e humanas? Olha que pergunta interessante, hein? Olha aí, não tem pegadinha, é só uma pergunta. Faça aí a sua reflexão e dê a sua resposta, tá? A sua participação, como eu disse, é muito importante. Uma última, sua vida e ministério são dirigidos por princípios bíblicos, por sua personalidade, pela tradição, por cargos ou por comissões? E claro, nós vamos colocar isso aqui escrito para você, a Tati vai fazer isso para nós, para você ler e pensar direito no que a gente está falando. Tá? Não vou repetir a pergunta porque vai estar aparecendo aí para você, você pode dar um pause e pensar. Eu quero encerrar dizendo que é muito bom ter você aqui, interagindo com a gente e repensando as nossas atitudes para sermos uma igreja que prevalece, uma igreja que se destaca para a glória do Senhor e porque está fundamentada na palavra de Deus. Vamos orar e vamos encerrar essa aula de hoje. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, pessoas interessadas, pessoas que de fato têm o coração ardendo de vontade de servir o Senhor, de fazer a sua vontade, e que agora também estão repensando a maneira de ser igreja no tempo de hoje, porque querem fazer a sua vontade. Por isso fazem essa pergunta, por isso refletem, por isso estão aqui junto comigo, nesse encontro aqui, virtual, mas real, na sua presença. Que o Teu Espírito nos visite, que o Senhor nos dê discernimento e que não nos falte coragem para poder tomar as decisões que vamos precisar tomar diante da iluminação, da luz que o Senhor vai jogar na nossa mente sobre esse assunto. É o meu desejo, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um excelente final aí de quarta-feira, né? Nós estamos aqui na quarta, ou qualquer dia que você estiver acessando aqui esse material, você pense nisso, ore por essa igreja e eu te vejo na próxima quarta-feira às 20 horas.